E agora que saiu o guia do Ministério do Trabalho sobre identificação e avaliação dos fatores psicossociais, quem então deve realmente fazer esse levantamento? Qual é o documento em que a gente deve demonstrar o levantamento, a identificação e a avaliação dos fatores psicossociais? Então, para compreender um pouco melhor essa questão, eu vou te adiantar que nesse vídeo a gente vai olhar um pouco mais o ponto de vista jurídico e normativo para melhor compreensão. Há alguns meses eu fiz esse vídeo aqui que eu estou deixando para você na tela, onde eu falei sobre quem deveria fazer então o levantamento dos fatores psicossociais. Esse vídeo repercutiu bem, houveram vários comentários, alguns positivos, alguns concordando, outros discordando, e graças a Deus, todo mundo com bastante respeito, vocês são bem respeitosos aqui comigo, mas eu confesso para vocês que hoje, depois de alguns meses e também da publicação do guia do Ministério do Trabalho, eu tenho uma visão um pouco mais clara sobre esse ponto e é disso que a gente vai falar com você aqui hoje. Então, falando aí de vídeos antigos do canal, eu sempre estou falando com você aqui no canal sobre saúde e segurança do trabalho, falo para profissionais mais avançados, falo também para você que está começando agora na carreira. Então, se você não é inscrito, deixa aí a sua inscrição, deixa também o seu like, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, você vai contribuir para que a gente continue aqui fazendo esses vídeos para você. Então, agora direto ao ponto, a primeira coisa que eu vou trazer para você é uma errata, sim, uma correção. Nesse vídeo que eu citei para vocês, o vídeo mais antigo, eu falei sobre a resolução número 2 do CFP, o Conselho Federal de Psicologia, e eu argumentei nesse vídeo com base nessa resolução. Entretanto, na data que eu gravei esse vídeo, já existia uma resolução mais atual, que era a número 14, e eu preciso trazer para vocês algumas visões sobre essa portaria, aliás, sobre essa resolução para você. E nessa resolução do CFP é previsto, então, de forma exclusiva a realização pelos psicólogos da avaliação de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Entretanto, existe um contraponto que a gente precisa verificar agora, que é primeiro olhar aquilo que a norma diz. O que a NR1 diz a respeito do levantamento dos fatores psicossociais? E antes de falar disso, eu preciso explicar para você sobre uma questão básica, que é o ordenamento jurídico, ou também chamado hierarquia das leis. É basicamente você entender qual lei e regulamentação tem maior prevalência sobre outra. E com isso a gente então precisa entender que uma norma regulamentadora é uma norma ministerial federal. Ela tem poder de lei, porque ela foi instaurada por uma portaria. E ela tem maior poder ou maior prevalência sobre um regulamento de conselho de classe específico. E esse, por último, ele geralmente regulamenta as atividades dos profissionais ou questões específicas daquela classe em especial. Voltando então à NR1, e lembrando para você que eu estou usando a revisão da NR1, a atualização que vigora em 2025, ela vai dizer para a gente que a primeira etapa do gerenciamento dos riscos ocupacionais é o levantamento preliminar desses riscos. Se você quiser confirmar, é só você dar uma olhada no item 1.5.4.2. Entretanto, e agora de fato eu vou ler para você, o item 1.5.7.3.2, ele vai dizer o seguinte: o inventário de riscos ocupacionais, que é o primeiro documento do PGR, ele deve contemplar no mínimo as seguintes informações. Aí lá na linha H vai dizer o seguinte: dados de análise preliminar ou de monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação ergonômica ou da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Então aqui existe um apontamento para questões ergonômicas apontando para a NR17. E o que também é embasado pela mesma NR1 através do subitem 1.5.3.2.1, que vai dizer que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Logo, o que a NR1 está dizendo é que fatores de riscos psicossociais são fatores ergonômicos e estes são tratados pela NR17. Então é a partir do levantamento da NR17 que a gente faz a integração com a NR1 e o gerenciamento dos riscos ocupacionais, o GRO, através do PGR. E o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você? Se tiver, diz aí nos comentários o que você está achando, qual é o seu pensamento sobre esse assunto ou quais são as suas dúvidas. E agora que a gente sabe que o apontamento dos fatores ergonômicos é para a NR17 e que os fatores psicossociais são fatores ergonômicos, vamos entender então o que a NR17 diz a respeito desse assunto. Se você observar então a NR17 lá no subitem 17.3 ou no capítulo 17.3, como você quiser chamar, a gente vai ter nesse capítulo dois documentos: a AET, ou Análise Ergonômica do Trabalho, e a AEP,
que é a avaliação ergonômica preliminar. E vamos nos basear então nesse último, a avaliação ergonômica preliminar. Se você quiser entender um pouco melhor a diferença, eu já fiz até um vídeo junto com o Felipe Aled aqui no canal, dá uma olhada lá, mas em breve a gente volta para fazer um novo vídeo mais atualizado falando sobre esse mesmo assunto. Então, agora olhando para a avaliação ergonômica preliminar, a AEP, através da NR17, a gente vai entender através do subitem 17.3.1.2 que a avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas de processos de identificação de perigos e de avaliação de riscos descritos no item 1.5.4 da NR1. Logo, ela está fazendo a vinculação de volta. Você percebe que na NR1 ela apontou para a NR17 e agora é como se uma norma desse a mão e a outra norma desse a mão de volta. E então elas se apontam, elas se referenciam. Esse é o termo técnico correto para esse momento. Então existe uma referência cruzada de uma norma com a outra. Então agora vamos tentar consolidar todo esse entendimento. O primeiro estágio do levantamento dos riscos ocupacionais. E os riscos ocupacionais são os fatores físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, lembrando que dentro dos ergonômicos a gente tem os psicossociais. Dito isso, para o levantamento desses riscos é necessário que se haja o levantamento preliminar. E o levantamento preliminar dos riscos ergonômicos é a AEP, ou a avaliação ergonômica preliminar. Sabendo então que os riscos ergonômicos eles englobam os riscos psicossociais, é através da AEP, então, que os riscos psicossociais devem ser identificados e avaliados para que depois, então, sejam transportados para o PGR. Então, respondendo aqui as perguntas que eu deixei para vocês lá no começo do vídeo, de forma clara e direta, qual é o documento em que a gente deve demonstrar os fatores psicossociais? É dentro da AEP, ou avaliação ergonômica preliminar, porque os riscos psicossociais são riscos ergonômicos e é lá dentro que a gente deve demonstrar. Lembrando que os riscos ergonômicos, eles não têm só riscos psicossociais, eles têm várias subdivisões e um deles são os riscos psicossociais. Dito isso, a gente responde a segunda pergunta, que é qual é o profissional indicado então para fazer esse levantamento, essa identificação e essa avaliação. Com isso, me parece muito claro que o profissional indicado para fazer a identificação e a avaliação dos fatores psicossociais, sendo eles fatores ergonômicos, é um profissional especializado em ergonomia. E é essa que é a designação, já que o guia do Ministério do Trabalho deixou muito claro que é a própria AEP que deve ser utilizada para fins de levantamento dos fatores psicossociais. Então, eu fiz para vocês aqui agora a interpretação da norma, e além de usar ela como base, embasando ali na parte jurídica, eu também estou dizendo para vocês que essa é a visão do Ministério do Trabalho. Eles disseram que essa é a visão através do guia. Se você ainda não leu o guia, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque lá tem o link direto para o guia do Ministério do Trabalho. Com isso, então, eu digo para vocês que essa não é a minha opinião. Isso é o que está posto em lei e a gente tem que respeitar. Eu penso sim que psicólogos poderiam trabalhar nessa atividade, se capacitando especificamente só para as questões organizacionais, mas eles têm sim capacidade técnica de fazer esse tipo de levantamento, porque os riscos psicossociais passam muito, obviamente, pela alçada deles. Entretanto, a gente tem aqui agora uma visão normativa e que a gente precisa respeitar. Essa é a grande realidade. Também preciso lembrar para você que nem só de levantamento se faz gerenciamento. O levantamento é só a primeira etapa, e se você quiser aprender sobre todas as 3 etapas do gerenciamento dos riscos psicossociais, vem para o GRP. O GRP é uma sigla para gerenciamento de riscos psicossociais, não para levantamento, como algumas pessoas às vezes perguntam para a gente, mas vem para o GRP 2.0 e lá a gente vai demonstrar para vocês como funciona cada uma dessas etapas e você vai poder identificar qual etapa você está mais capacitado para lidar. E aí você vai poder, obviamente, aí, oferecer os seus serviços ou atuar na sua empresa de forma a, obviamente, estar aí no mercado de trabalho apto para essa atividade. E se você quiser entrar para a turma, somos mais de 250 alunos, é só você clicar no link que está na descrição e a gente te espera lá para estudar junto com a gente. Aí eu já te peço para você mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está um pouco perdido sobre as obrigações, sobre atribuições, quem é que deve fazer o que dentro do gerenciamento. Aqui na tela eu estou deixando outros vídeos para você que com certeza vão agregar a esse conteúdo que você acabou de ver. Eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.